E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do PC de Casa. Hoje também há pedidos de alguns inscritos aqui do canal. Eu vou estar ensinando vocês, para quem ainda não sabe, não tem muito segredo, tá? De como tá alocando a memória RAM para VRAM. Você está especificando ali o quanto que você quer deixar dedicado para VRAM da placa de vídeo integrada no Positivo Vision R15M. Não é nada difícil de fazer, tá? O R15M ele já tem essa opção na BIOS. O R15 como normalmente não tinha, aí numa atualização nas versões mais recentes já estava tendo também essa opção, mas se não tivesse também tinha como você atualizar a BIOS ou então usar um outro programa, um outro programa da AMD também que você podia estar utilizando para alocar, mas no R15M não tem necessidade, você entra na BIOS, essa opção já está lá. Para que serve alocar a VRAM? Bom, você vai separar, né, a quantidade de memória RAM que você quer deixar destinado só para a VRAM. O que isso muda? Hoje em dia, né, o Windows, os jogos mais atuais, eles já fazem essa alocação automaticamente. Porque assim, se você tem só 512 MB de VRAM, né, tanto uma GPU dedicada quanto numa GPU integrada, o que acontece? Quando acaba essa VRAM, ele automaticamente o Windows busca essa memória na memória RAM do sistema. Então ele já faz essa alocação automática quando precisa. Porém, algum jogo ou outro, eles não reconhecem, né? Eles não abrem se ele não tiver 2, 4 GB de RAM, ou eles não fazem essa troca muito bem. Então tem essa opção de você deixar uma quantidade de memória RAM já pré-alocada como VRAM. E eu particularmente deixo, eu acho que o indicado para vocês, para usar de forma geral, seria 4 GB de RAM, porque dizem, 8 GB numa placa de vídeo dedicada é pouco para Full HD e tal. Realmente, 8 GB hoje em dia, para os jogos novos, para jogar em Full HD, já fica meio que em cima da risca. Mas para quem está usando GPU dedicada, né, para quem está jogando com tudo no Ultra, com tudo no alto, a gente está com uma GPU integrada, então não é o caso, né, não é o nosso caso aqui, porque são poucos jogos que a gente vai conseguir jogar em Full HD. Os jogos que a gente conseguir jogar em Full HD no alto, no Ultra, são jogos mais antigos que não vão usar tanta VRAM assim. Ou então, se o jogo for muito recente, for muito pesado, a gente para conseguir jogar vai ter que jogar em 720p, em 900p, vai ter que jogar a qualidade no baixo, para a gente conseguir ter uma taxa de FPS aceitável para poder jogar. Então eu não vejo necessidade de colocar acima de 4. Até porque se precisar, como eu já expliquei para vocês no começo do vídeo, o Windows vai fazer, né, esse swap, essa troca de memória com o sistema para pegar a memória RAM emprestada para poder estar colocando o que falta. Mas no meu caso, eu peguei o R15M com 32 GB de RAM. Então, se eu alocar 8 GB de RAM para VRAM, não vai me fazer diferença, porque 24 GB ainda é muita memória, né? Então eu vou ter os 32 GB são em dual channel, né? Não é 8 mais 16 em dois pentes, assim, que só 16 GB seria dual channel. Aqui os 32 GB são em dual channel. Então 24 GB de RAM, nenhum jogo vai consumir isso daí, né? E eu consigo ainda assim estar com várias abas abertas. Enfim, 24 GB de RAM é mais do que suficiente. Então eu posso alocar os 8 GB de VRAM, que não vai mudar nada para mim. Mas ainda assim eu costumo deixar com 4, mas agora eu vou fazer com 8 para vocês, mostrar para vocês. E recomendo que, se vocês têm bastante memória RAM, como é o meu caso, tem 32 GB de RAM, deixa lá configurado 8 GB de VRAM, vocês não vão ter dor de cabeça, esquece lá e 24 GB vai ser o suficiente para vocês usarem, tranquilo. A não ser que você use algo muito específico que consome muita memória RAM. Mas se você tem um sistema com menos memória RAM, né, se você tem 24, ou se até 24 ainda dá para deixar 8 ainda, dependendo do sistema, né, dependendo do que você faz. Mas se você tem 16, aí eu recomendo você deixar entre 2 e 4, né, GB de memória de VRAM dedicada, para não te faltar memória RAM, porque quando falta memória RAM, VRAM, o sistema ele pega da memória RAM. Mas quando falta memória RAM, o sistema não pega da VRAM. Essa memória vai ficar dedicada para VRAM. Então, se você não tiver mais de 16 GB, não coloque mais que 4 alocado para não faltar memória RAM tanto no sistema quanto aos jogos que você vai abrir. Beleza, pessoal? No mais, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês então, sem mais explicações. Vai ser bem fácil, vocês vão entender rapidinho. Espero que ajude vocês aí, quem tem dificuldade, quem não sabe ainda como alocar a VRAM. Beleza, pessoal? Vamos lá.
tentei enquadrar aqui da melhor forma possível, o suporte não é dos melhores. Eu vou estar fazendo desde o início aqui com vocês, tá? Vou estar ligando o notebook. Tecla Delete para entrar na BIOS do positivo R15M. Então fica apertando Delete até ele iniciar, até ele entrar na BIOS. Entrou na BIOS, é muito simples, vocês podem tanto estar usando o mouse, né, o touch, ou o próprio teclado mesmo. Vocês vão vir aqui em Advanced. Em Advanced você desce até o GFX Configuration. Vem em GFX Configuration, normalmente ele vai ficar setado assim, ó, ele vai estar no eGPU Configuration, que seria a configuração da GPU integrada, e estaria normalmente setado em alto, igual está aqui agora. Então você vai vir em uma Specified, para você especificar quanto que você quer. Daí vai abrir essa outra opção embaixo, uma Frame Buffer Size. Isso daqui é o quanto de VRAM que você tem alocado. Aí tem as opções, desde 64 MB a 16 GB. 64 MB você basicamente está dizendo para o sistema pegar só o que ele precisa quando ele precisar. E de uma forma geral vai funcionar muito bem. O que acontece é que alguns jogos não têm essa otimização, né? Alguns jogos para abrir já exige que você tenha tanto alocado. Então, e assim, hoje em dia não é o caso da gente ter pouca memória RAM assim, né? Igual eu tinha com notebooks de 4 GB, de 2 GB de memória RAM. Então aqui a gente tem de 16 GB para cima, tem de 8 GB para cima, né? Ainda tem as versões com 8 GB, mas quase ninguém, ainda mais se for para jogar, vai deixar com 8 GB, vai colocar pelo menos mais um pente de 8 para ficar 16 no Dual Channel. Então não tem porquê não deixar pelo menos aqui em 2 GB, mas hoje eu vou deixar aqui em 8 GB. Então aqui vai estar em 8 GB. Feito isso, você aperta o ESC para voltar ao menu, vem no Save em Exit, aí você vai em Save Changes em Exit, confirma Save Configuration em Exit Yes, pronto. Está setado a configuração, aqui no meu caso com 8 GB de VRAM. Então eu vou entrar no sistema e mostrar para vocês aí no GPU-Z como ficou. Então vai estar entrando, vou deixar aqui em tempo real com vocês, eu não vou editar, não vou cortar nada, vou só deixar entrar. O meu sistema está bem carregado, então não liguem que se demorar um pouquinho. Aqui ele está carregando. Aqui já entrou no Windows. Vou colocar a senha aqui rapidinho. E eu vou abrir aqui o GPU-Z para vocês verem como ficou a configuração dos 8 GB alocado. Ó, vocês vão ver aqui Radeon Graphics, né? A GPU Barcelo, que é a GPU integrada desse Ryzen 5825U. Aqui vocês podem ver, ó, Memory Size 8.192 MB. Então aqui já está setado os 8 GB configurado, separado somente para VRAM. E aqui memória, tipo de memória da DDR4, que é a memória do sistema. Beleza, pessoal? No mais é isso para o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, pode deixar aí nos comentários. Se você tem ideias de outras coisas aí para outros vídeos que vocês querem saber como faz, algum tutorial, alguma dica, alguma coisa, também pode deixar nos comentários, que no que eu puder eu respondo, ajudo vocês. O que eu não souber eu pesquiso, procuro, corro atrás, tento entender. O que eu puder eu gravo e deixo aí explicado para vocês aí como faz, um passo a passo. E não esquece de dar um apoio pra gente, de deixar seu like, de se inscrever, de compartilhar para estar fazendo esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Beleza, pessoal? Então é isso pro vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí pra gente. Um abraço, até a próxima.